Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Breno Moraes aqui para a gente falar hoje sobre técnicas de estudos e o que as pessoas na verdade mais perguntam é sobre cronograma. Quais são os aspectos de um cronograma eficiente para você que é estudante, para você que vai fazer Enem ou qualquer outro vestibular? Eu coloquei aqui para vocês dois modelos e eu já quero que de início você procure qual desses dois modelos é o que mais se parece com o que você costuma fazer. E aí a gente vai analisar detalhadamente e ver quais são as vantagens de cada um desses tipos aqui. Na verdade, só um deles tem vantagem, tá? O outro tem completas desvantagens. Então temos aqui o nosso modelo 1. O nosso cronograma 1, eu dividi aqui os dias da semana, manhã e tarde, bem padrão isso. E vou pegar o exemplo da grande maioria dos estudantes do Brasil. Ou seja, que tem aulas pela manhã, seja no colégio, no cursinho, e deixam à tarde e possivelmente também, às vezes, à noite, para você fazer o seu estudo em casa, numa cabine de estudos. Então, as manhãs são preenchidas com as aulas do seu colégio ou do seu cursinho, e à tarde você vai fazer o seu estudo. E a grande maioria das pessoas que eu acompanho, que eu analiso, fazem um cronograma mais ou menos assim. Não divide a tarde em horários e coloca apenas as disciplinas. Então, por exemplo, na segunda-feira, à tarde eu sei que é dia de eu estudar física e matemática, aproveitar o embalo, já que eu estou com o cérebro ali aquecido pela física, e aí eu já entro em matemática, porque fica tudo mais ou menos ali no mesmo bolo, tudo mais alegre, e aí eu gasto aqui 2, 3 horas na física ali, estudo pesado, muitos exercícios, teorias, resolvo 40 questões de física aqui numa lapada só, cinemática, circuitos elétricos, dou um descansozinho aqui, né? Dou aquela mexida lá no TikTok, Instagram, vou ver como é que estão as coisas. Depois eu entro na matemática e resolvo mais 50 questões aí de probabilidade, análise combinatória, matei minha tarde. Na terça-feira, Química e Biologia, na quarta, História e Geografia, na quinta, Linguagens, Filosofia e Sociologia. Na sexta, matemática, vamos fazer a sexta puramente matemática, né? Gastar aí 3, 4 horas ali só na matemática, aquecendo o cérebro. Matéria muito importante. Então acabou aparecendo mais vezes aqui no nosso cronograma. E sábado, aula de manhã. E à tarde, final de semana, uhul, vamos embora. Sextou, sábado, domingão, ressaquinha. E segunda-feira volta o ciclo. Tudo bem? Isso aqui é o nosso cronograma modelo 1. Já percebeu que tem um certo tom de ironia na minha voz. Concorda comigo? Vamos ver agora o cronograma modelo número 2. Parece muito mais organizado, só que existe aqui vários segredos, várias coisas que eu quero que você analise junto comigo. Primeiramente, aqui se parece que às manhãs temos as aulas e aqui é a mesma coisa. Pela manhã temos as aulas, o que é padrão da grande maioria dos estudantes. E à tarde, o horário aqui bem dividido com as disciplinas. E olha que primeira coisa interessante. Consegue ver que todo o meu estudo à tarde começou pela revisão? Professor, como assim? Eu preciso revisar todo dia? Eu preciso revisar o quê? O que eu vou revisar nessa janela de 50 minutos que foi colocado aqui, ó, 14 horas, 14h50. Bom, gente, a gente vai falar sobre revisão em outra aula, tá? Vou fazer um tema só de revisão. E eu já antecipo para vocês. A revisão é, se não for talvez um dos mais, é o passo mais importante da sua aprovação. Anote isso. Estudar só por estudar não vai ser suficiente, porque a tendência natural do nosso cérebro é esquecer as coisas. Então, as revisões, elas ficam sempre fazendo com que esse assunto fique cognitivamente mais alto no nosso cérebro. Então, veja, eu comecei a nossa bateria todos os dias pela revisão. Já percebeu uma grande diferença do cronograma 1, porque aqui nem revisão foi colocada. Ah, professor, mas eu faço revisão, sei lá. Quando eu acho que estou esquecendo de um assunto, eu vou lá e reviso. Revisão tem que estar no cronograma. Perceba também que os horários aqui estão muito bem divididos.
com intervalos de 10 minutos entre cada bateria. Esse intervalo ele é fundamental para você. Nunca faça o que a gente chama de estudo intensivo. Ah, vou sentar ali 2 horas pegado. Isso é horrível para o teu cérebro. No início do seu estudo, a sua taxa de retenção está muito alta, mas depois, rapidamente, ela começa a diminuir. Possivelmente você já teve a sensação de estar lendo algum texto, alguma coisa, e aí você parar e dizer o que foi que eu acabei de ler no último parágrafo. Eu não lembro de nada. É porque a sua retenção já está lá embaixo, você está fazendo um estudo intensivo. Então perceba que entre os horários eu coloquei pausas de 10 minutos. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. E essas baterias aqui, ó, de 50 minutos bem definidas. Gente, 50 minutos é um número mágico para os estudantes, tá? 50 minutos concentrado, focado, sem distrações laterais, vale muito a pena, tá? Faz isso. Agora 50 minutos ali. Enquanto você está nessa bateria de 50 minutos, você está 100% ali. Então veja, 50 minutos de revisão na segunda-feira. Depois passamos para as disciplinas. 10 minutos de descanso, 50 de linguagens, 10 descanso, 50 de química, 10 descanso, 50 sociologia e filosofia. 10 de descanso, opa, apareceu corrigir simulado, professor, como assim corrigir simulado? Eu vejo o gabarito ali, faço um simulado, vejo o gabarito, vejo o que foi que eu errei e, sei lá, e vejo lá, matemática, acertei 40, 45. Isso não é corrigir simulado, não? Vou também fazer com você mais uma aula só de correção de simulado. Só de correção de simulado, tá? É muito importante. Então veja, no nosso cronograma também tem espaço para correção de simulado, que é muito importante, é um passo muito importante, é com a correção de simulado que você vai construir o seu caderno de erros, para que você não cometa mais aqueles erros. Interessante, e eu quero que você perceba também, ó, só aqui na segunda-feira do nosso exemplo, você percebe que eu intercalei disciplinas. Então veja, linguagens, natureza, humanas, simulado. É interessante você mudar o estímulo do teu cérebro. Isso aqui não é interessante de maneira alguma. Jamais faça um estudo intensivo, algumas horas de física, depois algumas horas de matemática. Isso não é bacana. É interessante que você permita ao teu cérebro passear pelas diversas áreas do conhecimento no momento do seu estudo. Porque assim você vai ficar mais ágil no seu raciocínio. Se o teu cérebro consegue rapidamente sair da gavetinha da física e ir para a gavetinha da história, tá? Você fica mais ágil, você começa a raciocinar mais rapidamente. Então veja, disciplinas intercaladas. Terça-feira, matemática, humanas, natureza, simulado. Na quarta, natureza, matemática, redação. Interessante, redação dá pra gente fazer um pouquinho mais intensivo, né? Porque a gente precisa ler o tema, estudar o tema, desenvolver todo o esboço da redação, fazer ali o rascunho, depois passar o rascunho ali. Então a redação realmente você pode fazer ali um estudo de 2 horas, 2 horas e meia sem problema. Na quinta, veja, natureza, humanas, matemática, humanas. Na sexta, matemática, natureza, linguagens, natureza. Veja como está intercalado. Professor, eu preciso ser fiel a esses 50 minutos. Gente, sempre vale aqui a questão do bom senso, né? Obviamente, se o teu cronômetro bateu ali 50 minutos, acabou o intervalo da química e você está no meio da resolução de um problema, obviamente, você pode estender um pouquinho mais, tá? Mas não vai passar 1 hora, não vai passar 1h30, tá? É só aquele momento ali. Então, quando você constrói um cronograma desse jeito aqui, você está organizando o teu cérebro para que ele seja cada vez mais ágil ao pular de disciplinas, porque, afinal de contas, você há de convir comigo. É isso que você vai encontrar na sua prova do Enem. Então, sexta, já falamos. Olha o que é que tem no sábado. Professor, tem que ser obrigatoriamente no sábado? Não. Você escolhe, tá?
Então, no sábado aqui a gente colocou o simulado e é exatamente nessa segunda e nessa terça que você vai fazer essa correção no simulado aqui. Então, no sábado, faça o simulado. Na segunda e na terça, você vai fazer a correção desse simulado e você vai construir o seu caderninho de erros, que eu vou ensinar para você nas aulas que vem. Tudo bem? Então tá aí o nosso simulado. E aí aqui a gente tem aproximadamente entre 4 e 5 horas líquidas de estudos, o que é um número excelente para você que quer se tornar um estudante de alto nível. Gente, 4 horas líquidas, tá? Veja, eu não estou falando de 4 às 6h30, não. Ah, hoje eu estudei de 4 às 6h30. Na verdade, 2, né? 2 às 6h30. Estudei 4 horas e meia. Não é assim. A gente tem que contar o tempo líquido. Então, se você estudou 50 minutos aqui, ali, você não saiu dali nem para fazer xixi. O xixi foi no intervalo aqui, tá? Nesses 10 minutos. Então, 50, 50, 50, 50, 50, e aí você conta o seu tempo líquido de estudos. 4 horas líquidas de estudo é um número mágico, é excepcional. Ah, eu conheço alguém que estuda 6 horas líquidas. Ou é mentira, ou não tem nenhum rendimento. Vai por mim no que eu estou te falando. 4 horas líquidas é um número de estudante de alto nível. Guarda essa. E aí, professor? Gente, à noite você vai fazer as coisas que não vão permitir você ser um urso polar. Esse negócio de urso polar, eu conto que na época que eu fazia cursinho, tá? Uma menina falou que ela estava quase virando o urso polar. E eu falei, por que urso polar? Ela falou, tô gorda, branca e peluda. Tá? Ou seja, é à noite que você vai fazer as coisas para que você não se torne um urso polar. Que você agracie o teu cérebro, que você dê prazer ao teu cérebro, para que você consiga manter essa rotina ao longo do ano inteiro. Então é à noite que você vai fuçar lá seu app preferido, gravar suas dancinhas, TikTok, Instagram, vai stalkear alguém. É quando você vai conversar com seus amigos, quando você vai fazer a sua leitura de um livro que você gosta. Não necessariamente que esteja associado ao vestibular. Aí se você gostar de jogar alguma coisa, futebol, beach tennis, jogar alguma coisa de computador, academia, então no seu cronograma tem que ter um turno que eu chamo de aspectos globais do estudante. O que compõe um estudante de alto nível não é só estudar. A gente precisa de outras coisas para agraciar o nosso cérebro e dar prazer para que a jornada seja prazerosa. Por mais que ela seja cansativa, ela pode ser prazerosa. Então, um cronograma com essa organização, um horário muito bem definido, intervalos de descanso entre as disciplinas, disciplinas intercaladas, natureza intercala com linguagens, que intercala com outras disciplinas. Então, essa estrutura de cronograma, com as revisões programadas, correção de simulados, disciplinas intercaladas, um espaço reservado para fazer os seus simulados, esse modelo de cronograma é o que eu quero que você faça a partir de hoje. E, obviamente, o cronograma ele é moldável. Ele depende das suas necessidades. Por exemplo, se você não se dá muito bem em matemática, você sabe que matemática é uma prova muito importante, e você precisa elevar o seu nível, obviamente você pode fazer trocas, você pode colocar matemática aqui em outros lugares. Quem vai construir aonde essas disciplinas estarão é você, mas esse aqui é um excelente modelo para você começar a aplicar hoje, e eu tenho certeza, lembre-se disso, 4 horas líquidas é o número mágico de um estudante de alto nível. Então, se seu cronograma ele é mais parecido com esse, eu quero que nesse exato momento você construa o seu cronograma do nosso tipo 2 aqui, que eu tenho certeza que você vai evoluir muito nos seus estudos. Então é isso, fica aqui com a gente, que ainda teremos muitas aulas sobre como organizar e como realizar essas revisões, como corrigir o simulado com o caderno de erros e qual é o melhor simulado para fazer. Professor, tem que fazer simulado toda semana? Toda semana. Qual é o melhor simulado? Te falo nas aulas que vem, tá? Então foi muito bom ter você aqui comigo. Beijo no coração, forte abraço e te vejo nas próximas.